O Jornal da Justiça está de volta para falar de uma disputa que pode parar na Justiça. O Estado de São Paulo quer mudar o curso do Rio Paraíba do Sul. O Rio de Janeiro é contra. Sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com Sônia Widman, que é doutora em Direito Ambiental. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Muito boa tarde, muito obrigada. Para a gente entender melhor essa história, vamos olhar uma ilustração que a gente fez aqui do Rio Paraíba do Sul. Vamos dar uma olhada. Ele nasce em Salesópolis, passa pelo estado de São Paulo, entra em Minas Gerais, vai para o Rio de Janeiro e deságua ali no norte fluminense, em São João da Barra. A ideia do governo paulista, doutora, é a seguinte: fazer um canal de um afluente do Rio Paraíba, ligando, levando água até o sistema Cantareira, na Grande São Paulo. Essa é a ideia do governo paulista, mudando então um pouco aí o trajeto do Rio Paraíba do Sul. É um rio que corta 3 estados, como a gente viu ali na ilustração: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um governo pode, isso falando do ponto de vista da legalidade, ele pode mudar o curso do rio? A Constituição Federal é bastante clara quando ela diz que os rios federais são aqueles que ultrapassam os limites de um estado. No caso, o Rio Paraíba do Sul seria um rio federal. O Rio Paraíba do Sul é um rio federal e é um rio de grande importância. Além da dominialidade do rio, é importante a gente saber da importância desse rio, ou seja, todos os rios são bastante importantes, e o papel desse rio na bacia hidrográfica que ele forma. E é importante olhar da nascente até a foz. Quando você vai fazer qualquer empreendimento de impacto num rio como esse, é importante que se olhe todo o contexto do rio, não apenas aquele pedaço do rio que vai ser utilizado, mas o rio por inteiro, da nascente à foz, e de repente até a bacia. E isso é obrigatório por lei, pela Constituição, que diz que os empreendimentos de significativo impacto ambiental têm de ser licenciados, e isso significa estudos de impacto ambiental bem embasados e que levem em consideração todos os empreendimentos anteriores e posteriores que vão acontecer naquele rio. A senhora tocou num ponto interessante: licenciamento ambiental. Está previsto na Constituição, né, que seja feito esse estudo, né, antes de fazer qualquer interferência no rio. O Estado do Rio de Janeiro tem um estudo, o Estado de São Paulo tem outro, cada um vendo o teu próprio lado. Qual é o que prevalece? O que diz a Constituição? Existe uma lei específica que trata dessa questão de licenciamento ambiental? Existe uma enormidade de normas que regulamentam o estudo de impacto ambiental. Isso aí que nós estamos falando está no capítulo específico do meio ambiente. Então, é importante, e uma coisa importante que esse artigo fala, é que qualquer estudo de impacto ambiental ele tem que ter publicidade. Então, esse princípio da informação, da participação é muito importante. Então, os comitês de bacia, e o Paraíba do Sul tem um grande comitê de bacia, tem que ser ouvidos, todas as comunidades têm que ser ouvidas e tem que levar em conta o histórico de utilização desse rio. Ou seja, da nascente até a foz, o que já acontece nesse rio? Quais são os planos de vazão? Já houve alguma transposição anterior? Se já houve uma transposição anterior, como que vai ficar o rio com essa nova transposição? Enfim, são dados técnicos que não pode ter interferência política, que não pode ter interferência de outra forma que não seja realmente o dado absolutamente técnico. Se existe uma contradição entre o estudo de impacto ambiental que foi feito no Rio, eu não acredito que tenha sido um estudo de impacto ambiental que não teria nem tempo hábil ainda para que ele tenha sido feito. Acredito que sejam ainda pareceres técnicos que aconteceram nos 2 estados. Mas é importante que esses 2 estudos de impacto ambiental obedeçam o princípio da informação e seja dada publicidade para que os comitês de bacia possam analisá-los. A gente tem umas imagens do Rio Paraíba do Sul, que é um dos rios mais importantes aí do país, né? Aí é o trecho que ele cruza no Vale do Paraíba Fluminense, mais especificamente na cidade de Volta Redonda, tem bastante empresa ali, então acaba caindo muita sujeira também nesse Rio Paraíba. Está se falando em mexer no rio para abastecer a cidade de São Paulo, mas também tem que levar-se em consideração a preservação do rio também, né? Que também garante, o que garantia, né, da Constituição Federal, preservar os nossos rios, né, doutora?
Sem dúvida alguma, eu entendo que o rio, ele em si já é uma bênção, já é um privilégio que nós temos de ter o Rio Paraíba do Sul, banhando esses 3 estados, fazendo todo um trabalho de marginal importantíssimo, em que pese a grande poluição que o Paraíba do Sul recebe. Todo mundo sabe que é um rio que tem extremamente poluído, mas isso não tira a importância dele, que tudo isso são coisas passíveis de serem arrumadas. Dá para mudar, né? Dá para mudar, dá para melhorar. É só uma questão de ver o rio como um bem ambiental de uso, um bem da União e que é realmente um bem de uso comum do povo. Então, ou seja, ele é importante para que a gente, para a manutenção da sua qualidade, da sua quantidade de vazão e um plano de utilização da bacia, que seria o mais importante e que é o que a legislação hoje recomenda, né? Que não seja olhado o rio isoladamente, menos ainda um pedacinho do rio isolado. Ele tem que ser olhado da sua nascente à sua foz e principalmente na sua bacia por completo. Tá certo. Doutora Sônia Wiedmann, especialista, doutora em Direito Ambiental. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Até uma próxima. Boa tarde.